Olá, queridos alunos! No nosso último encontro, nós falamos sobre comunhão e convivência e fizemos a leitura do texto a respeito de disciplina. Porém, não tive condições de dar continuidade à aula, por isso nós vamos retomar este texto na aula de hoje para conversar sobre disciplina, que é o último ponto da aula anterior, comunhão, convivência e disciplina, que tratam sobre os aspectos importantes para manter saudável a convivência entre pessoas diferentes no ambiente da igreja. Como nós podemos, então, interagir com pessoas diferentes de nós, promovendo crescimento, comunhão, interatividade, porém, de forma saudável, sem deixar que as nossas diferenças nos separem, nos machuquem, mas nos complementem e nos ajudem a crescer. Vocês se lembram que na última aula nós baseamos um texto de Coríntios, no capítulo 12, falando sobre a analogia que o apóstolo Paulo faz da igreja com o corpo humano, dizendo assim, então, que este corpo, a igreja é como um corpo de Cristo, formado por membros diferentes, que se interagem, que, embora diferentes, são interdependentes, precisam uns dos outros para se tornar, então, esse grande organismo vivo que é a igreja. Porém, é claro que, uma vez que nós somos falhos, limitados, nós acabamos, em algum momento, nos desentendendo, as nossas ideias não se batem, corremos o risco de magoar o outro com alguma fala, com alguma atitude. Nem sempre nós estamos bem, nem sempre agimos contra o outro por querer. Há vários aspectos no relacionamento humano que podem, então, nos trazer estes impactos. Sobre isso, Jesus também nos orienta para que possamos ter um convívio saudável na igreja, que é, então, o nosso assunto de hoje, a disciplina. Disciplina no sentido de termos um parâmetro de relacionamento de forma que possamos nos orientar. Quando nós nos desviamos deste foco, quando temos nós mesmos ou o outro tem algum comportamento fora daquilo que talvez seria o esperado para este relacionamento, Jesus nos orienta como devemos proceder para nos reconciliar, para reconstruir a comunhão, para trazer alguma coisa, a claridade, a transparência neste relacionamento. Nós vamos nos basear em Mateus capítulo 18, dos versículos de 15 ao 17. Para assim entendermos a partir das palavras de Jesus, qual é a orientação que ele nos traz. Diz assim no texto: se o irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Muito bem. Olha só. Perceba como Jesus trabalha conosco alguns princípios que devem seguir um processo para trazer a reconciliação numa situação de contenda, de desentendimento. Se alguém, por um acaso, errar contra você e você se sentir, então, assim, magoado, ofendido pelo comportamento, pela fala dita, por como você foi tratado, e aquilo que Jesus aplica como exemplo pode ser aplicado em diversas outras instâncias, ou seja, você não precisa necessariamente aguardar a situação em ser ofendido. Se você percebe que foi ofendido, que você ofendeu, melhor dizendo, também alguém
que alguém não gostou da maneira como você falou ou como você se comportou e trouxe alguma ferida, você também pode tratar dessa forma. Se não é com você, é com alguém que você testemunhou algo que foi feito e que parece não ter trago um bom entendimento entre as partes, perdão, você pode agir também da mesma forma, com os mesmos passos, procurando sempre contribuir para o seu bom relacionamento com alguém da igreja ou entre pessoas da igreja. E as orientações que Jesus aqui nos traz, vocês viram que são simples. Primeiro, uma vez que houve algum desentendimento entre você e alguém, o ideal é procurar essa pessoa diretamente para que você se esclareça diretamente com ela e possa então expor o seu conflito. Aquilo que te magoou, como te magoou, por que te magoou, para que a pessoa possa te ouvir. E é claro, é bom que nessa conversa haja todo o cuidado de como nós vamos dizer, quais serão as palavras a serem usadas, mas é importante que haja, sobretudo, o amor, o real intuito de não ter necessariamente a razão, de não necessariamente receber no fim desta conversa um pedido de desculpa, mas o objetivo principal precisa ser a reconciliação, entendendo que cada pessoa reage de uma forma, cada pessoa tem uma cultura familiar diferente e pode talvez reagir de uma maneira diferente que esperamos, ainda assim disposta à reconciliação. Então o objetivo é reconciliar. O objetivo da disciplina é estarmos juntos, próximos, construindo o corpo de Cristo. Nós vamos então somente até a pessoa com quem a situação aconteceu e tratamos com amor, carinho. Se por ali tudo ficar resolvido, nos entendemos, oramos, nos abraçamos e tudo certo. Nós ganhamos o nosso irmão, fortalecemos o nosso relacionamento e podemos cada um voltar ao seu percurso com a consciência tranquila de que tudo ficou bem. Glórias a Deus. Porém, se por um acaso ainda assim não houve concordância, o irmão não entendeu, talvez julgou que não fez com aquele intuito, não foi humilde para reconhecer a sua falha, são diversas as razões que podem levar a isso, o conselho de Jesus é envolver uma segunda ou terceira pessoa confiável, uma pessoa idônea, que tenha a condição de realmente participar da conversa para contribuir. E o intuito é que essa segunda ou terceira pessoa possa servir de testemunha sobre o que foi dito, como foi tratado, como a coisa foi conduzida. Se então essa pessoa ouvir, tudo ficar tudo bem resolvido, entre essa comissão, entre esse grupo de pessoas, ótimo, fica tudo bem, dali todos saem felizes, satisfeitos, a recondução à comunhão fica bem sucedida e o convívio da igreja, a relação destes irmãos continua crescente e se fortalecendo. Ainda não se resolveu, é necessário levar à igreja. A igreja precisa tomar conhecimento, especialmente na pessoa da sua liderança, seja do pastor, ou do seu líder de juventude, ou do seu líder de departamento. Alguma liderança da igreja precisa tomar conhecimento para participar dessa solução. Talvez precisar levar ao conhecimento da igreja como um todo, para que a igreja possa deliberar a respeito deste assunto, e então tratar a situação. Por fim, se nem mesmo a pessoa que ofendeu, a pessoa que agiu contra o outro, ou que agiu errado com algum pecado, não entender que precisa mudar a sua postura, o conselho de Jesus é que ele seja tratado, então, como um publicano, como um pecador, e nós vamos entender o que isso significa. Antes de chegar a essa parte final, quais são os princípios que nós precisamos perceber em cada uma das etapas que Jesus sugeriu? O primeiro é da confidencialidade. Nós procuramos alguém
em particular, com o intuito de que aquele assunto não saia dali, permaneça entre eu e a pessoa. Todo assunto desagradável, obviamente, não é interessante que outros saibam, porque outras pessoas certamente se darão ao direito de, sabendo, desferir os seus julgamentos, trazer alguma impressão a respeito daquela pessoa, do porquê ela agiu assim. Isso, com toda certeza, será prejudicial tanto para a pessoa quanto para a comunhão da igreja, despertando a oportunidade de contenda, fofoca, o que não é saudável. Por isso, primeiro nós procuramos individualmente. Depois envolvemos poucas pessoas, também pelo mesmo princípio, para que menos pessoas saibam. Nós precisamos partir da ideia, coisas boas, elogios, reconhecimentos, honras, são sempre agradáveis e motivadoras quando se tornam conhecidas, públicas. Mas problemas, conflitos, desentendimentos, mau comportamento, pecado alheio, ele precisa ser tratado sob sigilo, sob segredo, porque diz respeito ao nosso próprio processo de construção, aquilo que é passível de intimidade de cada um de nós, precisa então ser tratado com a devida cautela. Não deve ter em nós qualquer intuito ou prontidão de expor ninguém, por mais que tenhamos razão. Por isso, tratamos então com confidencialidade as situações que podem trazer algum constrangimento para um outro irmão. Mas, uma vez que essas situações podem ficar pendentes e sem tratamento, precisamos levar até a igreja, porque um erro precisa ser corrigido. Por mais que talvez doa, por mais que seja difícil, ele precisa ser corrigido para que ele não traga nenhum desdobramento maior do que ele. Para que ele possa, então, ser pausado ali e corrigido, para que apenas o que há de bom e de produtivo seja retirado dessa experiência, dessa situação. Quando trazemos a igreja, então, e a parte final que Jesus diz, olha, se ainda assim não ouvir a igreja, trate-o como um pecador, como um publicano, Jesus está se referindo à carência de graça, de orientação maior. Por quê? Se nós estamos entendendo que este relacionamento está sendo indicado para ser tratado, diz respeito a pessoas da igreja, obviamente, nós estamos entendendo que todas as pessoas da igreja estão comprometidas com os princípios cristãos, que conhecem o que a Bíblia orienta, qual é o padrão de comportamento, convívio e comunhão daquele ambiente da igreja. Se a pessoa, ao longo do processo, não consegue se render a isso, significa então que há alguma dificuldade de caráter cristão nela ainda. Talvez ela ainda não compreendeu bem qual é o processo e o comportamento cristão esperado dela. Por isso ela precisa ser tratada a partir daí como alguém que estivesse vindo de fora. Alguém que ainda não conhece os princípios bíblicos e por isso precisa ser reorientada. Não significa tratar como pecador ou publicano como aquela pessoa que deve ser rejeitada, excluída, tratada com hostilidade. Não, pelo contrário. Ela precisa ser tratada ainda com mais paciência e cautela, porque certamente o que a leva a esse comportamento que potencialmente nocivo ao relacionamento da igreja, certamente é alguma falha no caráter cristão, na compreensão de qual deve ser o seu comportamento cristão. Por isso, irmãos, enquanto disciplina, é importante percebermos que no convívio da igreja, nós precisamos ter essa liberdade uns com os outros, de em amor e objetivando o crescimento conjunto, comum de todos, podermos nos valer desta liberdade de apontar caminhos, de corrigir erros na vida uns dos outros, não para cuidar da vida do outro no sentido pejorativo, mas para cuidar da vida do outro como irmãos que amamos. No convívio da igreja, especialmente como membros, precisamos entender então que neste pertencimento nós precisamos dessa liberdade
em relação aos nossos outros irmãos, e eles precisam ter essa liberdade em nosso favor, para que, ao sermos procurados para alguma tratativa, para alguma melhoria, não nos sintamos ofendidos. Estamos, como igreja, procurando cumprir aquilo que Jesus nos orientou, de cuidar uns dos outros, apontar o caminho uns para os outros, cuidar para que ninguém se mantenha na prática do pecado, que pode trazer prejuízo, obviamente, pessoal e para a igreja como um todo. Por isso, a disciplina é também um fator importante para que haja saúde na comunhão e na convivência da igreja. Espero que você tenha entendido toda a temática da aula de hoje. Aproveite para revisar o texto, avaliar algum comentário bíblico se você tiver, tomar as suas notas, as suas dúvidas e nos repassar para que possamos discutir ainda melhor o assunto. Estou à disposição, tanto no nosso grupo quanto no particular, se você precisar esclarecer alguma dúvida. Deus te abençoe, ótimos estudos!